Textor vem falando há algum tempo que existe contaminação de resultados no futebol brasileiro. E ele dizia que tinha áudios de árbitros envolvidos e tal e coisa, né? Começou com uma situação envolvendo árbitros. Depois, ele veio com questões de jogadores envolvidos em manipulação de resultados. Citou uma partida antes, Palmeiras e Fortaleza, que foi em 2022. E agora citou Palmeiras 5, São Paulo 0 em 2023. E só um detalhe, nesse jogo que ele citou do Palmeiras contra o Fortaleza, o Palmeiras já tinha sido já era campeão. brasileiro. Pois é. Enfim, é verdade. E aí, mistura um monte de coisa. Pra ser bem sincero, Ale, eu entendi melhor agora qual é a piração do Textor, né? Quando ele fala da inteligência artificial e dos especialistas. Na verdade, ele, lá com uma empresa, contratou uma empresa para dissecar partidas de futebol via computador. Certo. E mapear comportamentos estranhos, inesperados, fora do usual. Ele tá, então, na sanha de encontrar possíveis falcatruas no jogo, é isso? Exato. Isso para ele são indícios de falcatrua, comportamentos anormais numa partida de futebol. Certo. Aí, cara, e aí, sendo bem sincero, isso é uma piada. Certo. Se ele tem, de fato, áudios, escutas, denúncias, extratos, comprovações, troca de diálogos, é uma coisa. Se ele quer que a inteligência artificial e o computador dê indícios de... Que seja uma prova, né? Não tem a menor condição. Só que agora ele também aproveita um momento que o futebol discute muito jogadores envolvidos em apostas, tal, não sei o quê. Vai começar uma CPI, né? Do Senado lá, o Cajuru lá. O Senado também aproveitou. Vai tendo um efeito cascata que você vai misturando. O Senado aproveitou, por exemplo, as partidas investigadas ou com evidência de manipulação de resultado do Senado. Manipulação de resultado não, de envolvimento de apostas. De casas de apostas, né? Que o Senado não tem nenhuma partida de Série A, por exemplo. Tá vendo? E aí é tudo no mesmo bolo. O Textor fala tudo no mesmo bolo. Agora eu acho que tem uma questão aí que, quando ele coloca partidas específicas, quantidade de jogadores de times específicos... Não, e nomeia times, né? Ele tá... 5 jogadores do São Paulo. Times têm a obrigação de ir pro pau. Pois Mas pro pau literalmente. Pois é. Então o Palmeiras, o São Paulo e o Fortaleza tem que... Porque tem jogadores envolvidos nos próprios... Tem que ir pro confronto. Cara, e assim... Mas pro confronto não é brincadeira. E você trabalhou, né, com um cara que eu também trabalhei, né, que é o André Rizek, que é o cara que publicou a última grande matéria sobre um escândalo de fato de manipulação no resultado, que foi a máfia do apito lá em 2005. Aliás, que o São Paulo perdeu um jogo contra o Corinthians lá, que o Amoroso destruiu, 7 de setembro. Pô, o Amoroso acabou com o jogo. No repetido foi 1-1. Pois é. Não existe. Fomos garfados aí, né? Enfim. Campeão com asterisco. De campo é sagrado. Pois é. E não tem nenhuma comprovação de que ele conseguiu manipular o jogo, Claro, né? que não. As partidas envolvidas, o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, o que aconteceu? Anularam todas. Anularam todas que ele apitou. Sim. E aí voltaram essas partidas. Na tela tá o quê? Tá a nota oficial do São Paulo, né? Beleza. São Paulo Futebol... Que eu achei xoxa. Tá. Logo depois... Quer botar o áudio do E eu Casares? estranhei o Casares. O Casares postou foto do Arboleda renovando, Pois é. dele com a Mara Carvalho, nova namorada, enquanto o Textor botava no ventilador. A Leila já foi mais incisiva, Sim. chamando o Como Textor sempre, né? E hoje, agora há pouco, os Casares... Soltou um videozinho lá. Vamos botar o áudio do Presida. Quero aqui colocar o nosso repúdio às declarações insensatas do senhor John Textor. Lamentavelmente, as colocações expressadas por ele atingem várias instituições e também atingem o São Paulo Futebol Clube, uma instituição de 94 anos que sempre defendeu valores éticos e morais. Isso não pode ficar assim. O São Paulo tomará e está tomando medidas práticas, objetivas, junto ao STJD, junto à esfera civil e junto à esfera criminal. É lamentável que instituições importantes do nosso futebol sejam atingidas por um ato impensado, irresponsável e sem nenhuma conotação ao Botafogo. Ele é dono de uma SAF. O Botafogo, como instituição, tem o nosso respeito, a nossa admiração.
Fica aqui a posição do São Paulo de repudiar tal medida, de repudiar tal declaração, atitude que não ajuda o futebol, não contribui ao futebol. Se ele afirma ter ocorrido irregularidades, que ele prove, que ele mostre documentos, mas não fale abertamente, atingindo milhões de torcedores, atletas, uma instituição, homens que construíram marcas importantes, como é o caso do São Paulo Futebol Clube. Portanto, a nossa indignação é tamanha. E representando essa nação de 22 milhões de torcedores, eu quero deixar aqui muito claro que nada vai ficar escondido. O São Paulo quer esclarecimento. Ele terá a oportunidade de esclarecer o que ele manifestou, o que ele afirmou. Se são questões subjetivas, que ele se retrate. Se são questões objetivas, que ele demonstre a veracidade do que ele falou. Mas antes de mais nada, preliminarmente, estamos aqui para defender atletas, funcionários, dirigentes e a própria torcida do São Paulo Futebol Clube. Uma instituição de respeito. Portanto, para finalizar, eu quero dizer ao senhor John Textor que se ele não conhecia a instituição São Paulo Futebol Clube, agora ele vai começar a entender o que é ser São Paulo Futebol Clube no cenário do futebol brasileiro. Pois é, né? E assim, achei né? que ia ter um back to your country, alguma coisa assim, não. Ele pegou. Não, só- foi tudo. Não, mas Parece assim, político dá pra falando, te né? dizer uma coisa. Ele foi o que o Textor não foi, sensato. Claro. Pois é. Ele não passou do. Não. Ele, né? E acho que. Diferente do que ele fez lá no calor do momento com sim. o árbitro lá, enfim, Candansan. né? Com o Candansan e com, né, enfim, com É, a e ele lei. teve a noite E inteira com o pra Abel pensar, Ferreira. pra trabalhar É o verdade. discurso. Exato. É verdade. Eu acho que talvez isso também pegou, né? O trauma ali da virulência ali do... Mais ou menos, é que ali, assim, eu acho, eu não tenho nada contra o discurso que ele fez ali. Contra, Não, acho que ele depois é do- institucional, né, Ale? Sim, o problema ali é que acabou juntando com o episódio da sala de imprensa, que eu também não acho que estava errado, mas que talvez, diante da circunstância, mas que talvez, olhando depois, talvez pudesse ter dado uma segurada, pensado assim, ok, dessa vez a gente passa, mas vamos deixar claro, olha, na última vez que estivemos no Parque Antártica, não sei o quê, e tentar levar. E era legal naquela oportunidade ter ouvido o Abel, Sim, porque sim. o Abel fez o que fez. E aí teve também o episódio lá do xingamento do Belmonte, que aí não tem como. aí O cara é o diretor de futebol claro. do São Paulo, não pode ser falar. xenófobo, né? Assim, não sei se. Tem até a discussão se existe xenofobia contra português ou não existe, não sei o que, não é nem essa questão. Que ele não tivesse usado as palavras que ele usou, que ele tivesse só xingado. Técnico de M. Filha da... Calma. Já seria um Filho da absurdo. Já seria um absurdo. Então, É. não dá pra. Assim, o São Paulo conseguiu pegar uma situação que estava relativamente favorável a ele e. Principalmente por causa dessa parte do episódio, meio que perdeu a razão. O São Paulo virou o vilão da história pra muita gente. Mas quanto ao Textor, desde que ele chegou, quando que ele foi sensato? Eu acho que essa é a questão. Nunca foi. Nunca foi sensato, já se envolveu em diversas polêmicas aqui no Brasil, coisa que lá fora raramente a gente via, pelo menos pelo Não, que eu... E é o que eu tava falando pro Arnaldo, né? Quando que a gente vai pensar que o Textor vai fazer uma ilação dessa, porque por enquanto é ilação, né? Nos times da Premier League, lá no Crystal Palace. Sim. No Lyon. O próprio vídeo que a gente acabou debatendo antes de começar o Tricolaços dele, falando da Red Bull, é ridículo, cara. Tipo, O que ele falou pra quem não viu? ele tava perto de uma geladeira de Red Bull em algum lugar. Ele abriu a geladeira e falou: o treinador da Red Bull é bom, agora a Red Bull é uma bosta. Falou, tipo... Tá vendo? Não, então, o cara não pode se portar. O cara Não, então, se pretende dono de um clube, mas- né? mas- Presidente de um clube. não pode. E aí surgiram alguns debates de que ele poderia estar falando, porque o Botafogo, se eu não me engano, é patrocinado pela TNT, né? Então, talvez algo em relação Uma a isso. bebida rival Então, ali. sabe, eu, na verdade, mais do que ficar revoltado, eu fico até satisfeito, sabe por quê? Porque existe uma certa impressão no futebol brasileiro que executivo, dono, vai trazer Seriedade. seriedade, postura, Moralidade. Competência. competência. É isso. E que o cartola tradicional, que é muito fácil a gente bater, e tem que apanhar, porque são vários, são muito ruins mesmo, mas muda muito pouco.
a atitude do Textor, e aí a gente tem que ver a questão, eu acho que a questão até agora, o que é nebuloso para mim no Textor, é um negócio Botafogo. Pois é. O negócio dele com o Botafogo. Comprou lá o Luiz Henrique. O negócio é nebuloso. Os negócios da SAF são nebulosos. E essa é uma coisa mais... E o primeiro ano que ele causou era por conta dos impostos que ele tinha que pagar. Ele queria revisão da carga tributária brasileira, porque tá como se não soubesse qual era a regra do jogo. Aliás, o Botafogo deve o Tietê ao São Paulo até hoje. Não pagou ainda. Assim como a SAF do Vasco devia o Léo Pelé. Então parece que esses caras vão chegar lá, capitalistas, endinheirados e gringos, e que vão resolver, vão dar a moralidade ao futebol. E isso é uma baita de uma falácia. E, de fato, agora eu acho que São Paulo, Fortaleza e Palmeiras devem reagir a isso. E pedir a prova. Se ele mandou o ônus, relatórios o ônus de mostrar a prova é de quem acusa, não de quem é acusado. E além disso, né, Arnaldo, eu estava citando o Rizek porque nós trabalhamos com ele na revista Placar, né? E ele é o cara que descobriu, né? Na verdade, apurou, né? Começou a apuração e depois, evidentemente, na verdade, a revista, né? A Veja, que publicou a matéria, foi até um certo ponto. Depois, quem fez a apuração foi a polícia. Exatamente. Foi o Ministério Público e a Polícia Federal que foram lá fazer escutas legalizadas, com solicitação da justiça e tal. Então, eu acho que o texto... E foi a partir daí que as partidas foram anuladas. Exato, não é ele que na arapongagem aí que ele fez, inteligência artificial que seja, que fez esse tipo de situação. Então, ele e o Rizek, né, no programa de hoje, estava até assistindo Seleção antes de vir para cá, ele falou, olha, o Textor já havia me mostrado esse material e tendo falado desses jogadores, ou seja, ele deve saber quem são os jogadores e falou, não tem o menor cabimento ali, um cara experiente, jornalista experiente, que cobriu exatamente um caso de manipulação de resultado. Então, eu acho que o Textor, cara, ele acha que esse país é bagunçado, ele pode até ser bagunçado em muitas circunstâncias ou em muitas áreas, mas você não pode, por esse contexto de desmando, você não pode se tornar parte do problema, você tem que se tornar parte da solução, não é repetindo, né, acusações sem menor cabimento que você vai ajudar a resolver o problema. Vou só registrar aqui um superchat, velhão. Teve o superchat aqui do... Peraí que eu perdi aqui. Eu queria falar... Eu queria falar do Alexandre sobre Robert Arboleda. Não, então, exato. Até tá chegando um videozinho que eu peguei, um vídeo lá da São Paulo TV, aqui, ó. Bruno Vasconcelos, dúvida, vocês acham mesmo difícil de acreditar que existiria um tipo de manipulação no futebol? Eu tenho muito pé atrás, inclusive depois dessa enxurrada de casas de apostas patrocinando o futebol. Na Inglaterra deu BO isso aí. Por isso que existe hoje uma legislação, né, Arnaldo? Tá se pedindo lá, o Ministério da Fazenda. Novo, eu acho que é a mistura das coisas e o descrédito do brasileiro no brasileiro é um grande problema, né? Aqui a impressão do brasileiro é que ninguém presta, ninguém é confiável, todo mundo é corrupto. Certo. O que não é verdade. Sim. Primeira coisa. O que tem acontecido muito em relação a apostas é investigação, comprovação de jogadores ligados ao futebol, em atividade ou não, e não exatamente manipulação de resultados de futebol, que é uma outra coisa. Então, por exemplo... Que é alterar o resultado do campo, né? Exato. Então, o cartão amarelo. O Newcastle, que é o time que eu gosto da Inglaterra, contratou um jogador que era do Milan, o Tonali. Sim. Tonali, joga pra cacete. Começou tal, tinha uma investigação na Itália, comprovaram que ele estava envolvido em apostas. Apostou, Ele que é proibido, né, para jogador. Ele foi profissional. Afastado e agora está sendo investigado na Inglaterra, supostamente tem isso é diferente, muito diferente de manipulação de resultados. Então, nem o Milan, nem o Newcastle estão envolvidos. E acho que por isso que o Textor ele é tão esperto que ele dá uma misturada. Não tô falando do São Paulo, não tô falando. Então, assim, se ele quer dizer que 5 jogadores do São Paulo
ele tem comprovação, estão envolvidos em apostas e facilitaram a coisa, ele tem que dar o nome aos bois. Não, e ele tinha que dar. E a polícia, né? Porque isso é um crime. Isso é um crime. É crime contra o consumidor, até foi enquadrado. O Edilson Pereira Carvalho, quando foi preso, né? Enfim, ele foi enquadrado no crime de lesar o consumidor, porque você compra um ingresso, ou seja, você está lesando a pessoa que comprou o ingresso para ver uma partida honesta de um esporte, né?